Quem não me conhece ainda, meu nome é Viviane, eu sou aluna do 6º semestre da Anhanguera, Avenida Industrial, de Psicologia. Faço parte da Liga Psicos, né? Atuo como membro diretora de marketing, né? E a gente está aqui hoje na palestra, que foi uma palestra organizada, uma semana de palestra, né? Multidisciplinar, organizada pela Croto, e a coordenadora, né, do curso de Psicologia e Físio, Educação Física, convidou a Liga também para participar. Então, desde já eu agradeço, né, imensamente a Liga de Fisioterapia, que está dando uma força assim enorme para a Liga de Psicologia. Eu acho que é um momento que eu tenho que agradecer. Eu falo para a Bruna, né, que foi meu contato, que eu não vou cansar de agradecer, Bruna. Vou agradecer infinitamente, porque vocês estão ajudando muito a gente. Tenho muito ainda que aprender, né? E com essas mudanças todas, vocês estão sendo assim uma peça fundamental. Não só a Liga, mas os alunos também que estão aqui hoje com a gente. Então, assim, muito obrigada de verdade, tá? E também quero... palavras, viu? Estamos aí para essa troca, com certeza. Obrigada. E parabéns pela palestra de ontem, estava maravilhoso. Eu entrei, o pessoal super à vontade, foi uma coisa assim muito esclarecedora. Parabéns de verdade. Eu gostaria de agradecer, a coordenadora não está aqui. Pode falar. Tá atrasado para mim o áudio. Não, pode falar, Vivi, fica à vontade. Tá bom. A gente quer agradecer a coordenadora Patrícia, né, pela oportunidade que ela concebeu a gente. O palestrante Rafael, que aceitou o nosso convite, né, o nosso orientador da Liga, o Valme de Oliveira Lima, que ajudou demais a gente nos temas, né, junto com os membros. Então, muito obrigada. E as duas ligas, né, a de Psicologia, a Liga de Físio e todos os alunos que estão aqui com a gente, tá? Então, muito obrigada, é para vocês e a gente fez isso com muito amor mesmo, tá? Então, eu vou passar aqui algumas orientações básicas, né, que a palestra ela vai ter uma duração de 1h, 1h30, é uma palestra que está sendo gravada e a gente vai disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. Aí eu passo para as meninas, né, das outras ligas, passo para os nossos alunos do grupo e também a gente pode disponibilizar o link lá no Instagram, tá? A gente pede a gentileza de deixar os microfones desligado e após a conclusão, né, do palestrante, a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Então a gente vai selecionar de 3 a 5 perguntas. Essa vai ser a dinâmica da nossa palestra, tá? E aí a gente vai fazer essas perguntas e finalizar aí com um bate-papo. Deixa eu ver o certificado, né? O certificado ele vai ser fornecido, né, dessa semana aí de palestra. Tem um link para vocês entrarem, tá lá na bio do Instagram. E a gente também vai disponibilizar o link aqui que o chat está aberto. Então é só entrar lá e confirmar a presença, tá? E até 45 dias a gente manda o certificado para vocês. E aí eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante, né? Que é o Rafael Miquelon. Muito obrigada, né? Professor, coordenador pedagógico do ensino básico, graduado em filosofia e administração, especialista em psicanálise clínica, gestão de pessoas e gestão educacional. Atuou como coordenador dos cursos de administração e recursos humanos na Universidade Anhanguera, UniABC, e que bem como exerceu por 6 anos a função de professor universitário. Então agora eu passo a palavra para o Rafael. Muito obrigada e bora aí, gente, bombar o chat, fazer pergunta e encher o Rafael de pergunta, vamos aproveitar ele. E o nosso tema de hoje vou pegar aqui para falar, qual tipo de luto vivemos durante a pandemia, tá bom? Muito obrigada e fiquem à vontade. Oi, Viviane, obrigado por me fazer esse convite, acima de tudo, né? Por proporcionar esse bate-papo. Eu fico muito feliz com a possibilidade de colaborar com vocês. Então, como ela disse, sou o professor Rafael Miquelon. É sempre uma
disputa como pronunciar o sobrenome. Eu costumo falar que eu aportuguesei ele para Michelon, mas é Miquelon, correto? A Vivi foi certinha. É difícil a pessoa acertar logo de cara, às vezes o pessoal vai, mas provavelmente aí alguma descendência italiana aí, né, Vivi, sua, que foi direto no Miquelon. Tem. Obrigado pelo convite. Tem, né? Ela explica isso. Obrigado mesmo pelo convite. Eu sei que é um tema em que nós não gostaríamos de falar pelo que nós estamos vivendo, né? Mas é um tema muito importante, é um tema que, por causa deste tema, o que hoje nós consideramos ciência surgiu. Então eu gostaria de acrescentar uma questão. Boa noite, Luciana, que escreveu. Giacomini, aí, mais uma italiana. Eu gostaria de propor algo além também das perguntas, mas em alguns momentos eu vou pedir para a gente selecionar palavras que mais ali te tocou, palavras que você percebe que te simboliza. E eu, além de perguntas, tá, eu fico à vontade até para, de repente, acionar o microfone ou levantar a mão no meio mesmo e falar, poxa, eu gostaria de partilhar algo, eu gostaria de partilhar um pensamento, eu gostaria de partilhar uma vivência. Fique à vontade, tá? Nesse sentido, eu sou muito aberto. Vocês vão perceber que eu trouxe uma visão filosófica, como a Vivi falou, eu sou formado em filosofia. Eu trouxe uma visão filosófica do que nós entendemos pelo luto, do que é o luto, do que é a perda, principalmente nesse momento que nós vivemos. Então, quando a gente entra em filosofia, eu dou umas brisadas, tá? Então, permita-se brisar também. Como eu sempre falei isso para os alunos, né, gente? Na aula de filosofia, nos encontros de filosofia, nas palestras de filosofia, permita-se brisar, né? Permita-se ir além, permita-se fugir um pouco de todo esse espírito iluminista que nós temos e encarar um pouco, né, algo mais transcendental, algo mais existencial. Então, o que eu trouxe para vocês é isso, que eu gosto muito de partilhar, essa proposta reflexiva acerca da existência, né, acerca do sentido aqui para nós. E eu gostaria de iniciar, no decorrer da caminhada, a gente vai entrar propriamente no luto, falar um pouquinho da melancolia, e eu quero finalizar com um pensamento muito fascinante, e recomendo a leitura acerca deste pensamento, que é sobre o estoicismo na filosofia, que é uma regra de vida, uma lição de vida, é uma forma de nós encararmos o sentido existencial. Porque o ser humano, ele é o único animal com este poder. Né, eu iniciei, enquanto a gente aguardava o pessoal entrar, eu mostrei ali o cachorrinho, né? Mas eles não têm este dom de pensar sobre a vida, né? Eles não têm esse potencial de saber o que vai acontecer com eles no dia de amanhã, a gente também não sabe, por isso que eles não se preocupam. A diferença é que a gente se preocupa. E eu gostaria justamente, além de falarmos como um ambiente acadêmico, mas nós falarmos como pessoas que estamos compartilhando este momento que nós estamos vivendo. E que desde a gripe espanhola, muito tempo atrás, nós não vivíamos isso. Né? Tanto que nós temos poucas pessoas hoje vivas que enfrentaram o que nós estamos enfrentando. Né? Poucas pessoas. Né? Nós temos no momento de histeria algumas pessoas ainda pós-Segunda Guerra, período de Segunda Guerra vivos, mas já estão bem idosos, muitos já faleceram. Viver o que nós estamos vivendo é muito novo para nós, embora nós estamos demonstrando estrutura, mesmo sabendo tudo que nós estamos passando. Então, irmos um pouco além do acadêmico, né? E realmente numa partilha de algo que vai muito mais do que a nossa razão muitas vezes tenta e consegue explicar. E eu gostaria de iniciar esse encontro nosso, não preciso nem... eu sei que o termo é palestra, mas eu gosto de usar bastante a palavra encontro, com uma experiência na filosofia africana, e eu recomendo muito a gente estudar, pesquisar sobre a filosofia africana, mas de um escritor, um rei, Amenhotep, que ele vai escrever provérbios, inclusive provérbios que influenciaram a Bíblia, mas ele vai escrever provérbios acerca da barca. E a barca, e aí eu vou abrir o chat para a gente poder, pelo menos umas palavras sobre, a barca, ela é a experiência do discernimento, ela é a experiência de enfrentar o mar revolto. A barca, ela é a travessia, mas é uma travessia que faz com que eu nunca perca o ponto de partida. E é aí que eu queria, antes de ler a experiência da barca,
é aí que eu queria que vocês pensassem um pouco e fazer uma experiência aqui agora para a gente iniciar. Eu gostaria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. E quando a gente fala da experiência da barca, imagina que você está nessa barca. Quando a gente fala da experiência da barca, pensa que se você puder colocar pessoas nessa barca para você discernir por ela, para você ajudá-las a atravessar o mar revolto, pensa nas pessoas que você quer colocar na barca junto com você. E muito além. Muitos de vocês, eu também, eu falei hoje no início da palestra que, quando eu estava esperando vocês entrarem, que eu fiquei feliz de receber a notícia que os meus pais foram vacinados, né? E muitos de vocês estão aqui hoje porque os antepassados, outras pessoas, talvez não tiveram essa oportunidade de ter hoje o discernimento que vocês têm, a formação que vocês têm, essa oportunidade de seguir um novo caminho, mas elas fizeram de tudo para que você chegasse a este momento, né? Elas fizeram de tudo para que daqui a algum tempo, alguns semestres, você vá lá pegar o canudo, você vai poder comemorar que você venceu, você superou, e mesmo diante da pandemia, você está aqui se formando. Então pensa um pouco nessas pessoas. E quando você pensar, eu quero ler esse trecho de Amenhotep acerca da barca. Não impeças as pessoas de atravessarem o rio. Se tens cabine em tua barca, quando te derem um remo, em meio às águas profundas, estende teus braços e pega-o. E eu gostaria que vocês pensassem, escrevessem em pequenas palavras, que sensação vocês têm quando vê que todas essas pessoas que nós honramos, que são os nossos antepassados, se esforçaram para hoje vocês estarem aqui. E vocês estão honrando, porque vocês não desistiram, vocês estão se formando, vocês estão estudando. E eu estou colocando isso para a gente justamente, primeiro, antes de falar do luto, nós precisamos refletir sobre a vida. Esse é o primeiro ponto. Antes de falar sobre luto, nós precisamos refletir sobre a vida. Então eu gostaria que vocês escrevessem que sensação dá em vocês, que emoção brota quando vocês pensam em tudo que as pessoas no passado fizeram para que você hoje tivesse essa experiência da barca. Né? Quantas pessoas colocaram vocês nessa barca também. E algo muito importante aqui para falarmos sobre a vida. Agora é seu momento de colocar pessoas na barca também. O que nós podemos, com a nossa formação, com a nossa possibilidade de vida, potencializar a vida do outro. Então, quando eu falar aqui de luto, e quando a gente iniciar esse nosso encontro, vamos pensar que filosofia, que vida e o luto, esses três estão para potencializar a vida. E nós temos que potencializá-la. Aí nós vamos entender o luto como um processo também. Então fique à vontade, escreva um sentimento. Quando você pensa no esforço que as pessoas fizeram para que você hoje estivesse aí nessa luta que nós estamos juntos superando, mas vamos entender que a nossa vida requer essa viagem, a nossa vida requer essa travessia. E eu gostaria de introduzir esse nosso bate-papo com uma pergunta que é o que eu busco em minha vida. Eu, Rafael, eu tive uma experiência do luto. E nós vamos entender aqui que o luto não é só relacionado à morte, embora naturalmente a gente fale dela, mas o luto é relacionado à perda de si. O luto ele está muitas vezes relacionado à perda do controle. E se tem uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, é que nós não temos controle. Tem uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, é que nós não temos controle sobre tudo. E o ser humano muitas vezes ele quer controlar absolutamente tudo. E nós percebemos que muitas questões fogem do nosso controle. Eu, aos 25 anos, hoje eu estou com 34, vai completar 9 anos que eu passei por essa experiência, mas eu estava começando a tentar engatar minha vida profissional, estava pensando aí a entrar para a educação, quando sou barrado numa clínica médica, e o médico fala que eu tenho que fazer uma pausa, porque eu estava com um problema cardíaco, e esse problema cardíaco me levaria à morte se eu não operasse o quanto antes. E aquilo derruba, né, você, tira o seu chão.
é uma experiência já de luto, né? Por você não saber o que você vai enfrentar, por você ter um projeto e esse projeto ser barrado, mas porque você precisa dar uma atenção para o seu corpo. E ali eu tive que dar esta pausa. E eu lembro que uma experiência para mim que foi muito marcante, na véspera da cirurgia, nem entrando em questão de religião aqui, mas eu estava iniciando a vida como professor, eu estava numa escola bem perto ali do Tatuapé. E ali eu saí, me despedi ali da direção, falei, olha, vou ficar um mês afastado, 2, 3 meses, enfim. E eu vi uma igreja, uma paróquia ali, entrei e falei assim, eu vou fazer a minha oração aqui. Preciso falar, eu preciso aliviar o que eu estou passando, né? E eu lembro que eu entrei, eu estava tão puto da vida que eu tinha que fazer a cirurgia, que eu lembro que eu sentei ali, eu falei com o transcendente, falei com a minha fé, mas eu lembro que eu só consegui falar uma única frase. Não é possível que vai terminar aqui. E ali eu saí. Eu não consegui entender por que eu tinha que passar por isso. E aí fiz a cirurgia, e eu lembro que quando eu voltei, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, puxa vida, acordei, né? Acordei, que bom. O que vai ser agora, eu não sei, mas eu acordei. E eu lembro quando eu acordei, uma questão que me marcou muito, e aí veio um aprendizado que às vezes a gente vai para um lugar, para uma mesa cirúrgica, a gente vai enfrentar uma pandemia, a gente vai com mágoa de alguém, a gente vai com rancor, a gente vai com ódio, e eu comecei a ver que aquilo ali não tinha sentido algum. Eu comecei a perceber que literalmente a minha vida estava na mão de pessoas que eu nem sabia da existência, né? Enfermeiro, médico, talvez pessoas que eu tenha xingado no trânsito, né? Talvez pessoas que eu tenha furado a fila, que eu tenha olhado feio, pessoas que eu nem sabia da existência, naquele exato momento estavam ali controlando a minha vida. Então eu gostaria de partilhar isso, é a primeira vez numa palestra que eu partilho este momento, porque o tema realmente me chama muita atenção, porque ali para mim já foi uma experiência de luto, né, do risco que eu tinha de perder. E perdi algumas questões, claro, que foi o projeto inicial e depois eu corri atrás. E quando eu voltei, uma das questões que eu coloquei na minha mente é, eu preciso profissionalmente fazer essa travessia da barca. E eu encontrei esta travessia na minha profissão, né, na visão do professor. E hoje para mim, inclusive eu pedi as contas, né, em fevereiro, a Paty me conhece há muitos anos já, porque eu vi que a necessidade do adolescente nesse período de pandemia, de estar com o adolescente em aula, era algo que falava muito mais. Então eu comecei a descobrir na vida profissional a experiência dessa barca. Então eu iniciei falando que a filosofia foi meu primeiro amor, porque a minha primeira formação, realmente a filosofia é meu primeiro amor, porque a filosofia me aproximou dessa visão existencial, dessa visão de vida. E para a gente poder entender, e para a gente muitas vezes entender o medo que a gente tem de perder, o que é a vida para vocês? Gostaria que alguém ou mais de uma pessoa falasse, em poucas palavras, mas o que a vida simboliza para você? E eu fiz questão de botar 2 símbolos aí que eu vou falar sobre estes símbolos. Em psicologia se fala muito dos símbolos, né, Lacan. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, o que é a vida? Quem se habilita, se quiser levantar a mão, se quiser acionar o microfone. Mas é bem filosófico, não precisa ir na filosofia, claro, mas para um pouquinho e pensa para você o que é a vida. Se quiser partilhar a experiência da barca, partilhe a experiência da barca, né? Quem fez para que você chegasse hoje a estar aqui no curso de graduação. Mas o que é a vida? Quem gostaria de falar? Não sei se está escrevendo aqui. Perfeito, Patrícia, nós vamos falar sobre o movimento, mas pode falar mais gente aí. Perfeito, gostei. Eu vou tentar arriscar o que é a vida. É difícil, né? Muita coisa a gente pensa, né? E vai uma coisa te levando a outra. Eu acho que a vida é uma história viva, sabe? Você, e ao mesmo tempo é uma história morta. Porque o que aconteceu no passado mistura com o presente e faz o futuro. E essa mistura é a vida. Então, a minha avózinha que deixou uma história, ela fez parte da minha vida.
eu vou deixar uma história para os próximos. Então, essa mistura de tempo e de pessoas é a vida, para mim, sabe? Perfeito. Eu não sei, Perfeito. é assim mais ou menos a filosofia, Ótimo, né? ótimo, perfeito. Perfeito mesmo. Eu vou ler os chats aqui, mas antes o Luiz quer falar. Pode falar, Luiz. Então, Rafael, boa noite para todos, primeiramente. Para mim, a vida, eu acho que é um eterno recomeço. A gente está sempre aprendendo. Essa questão da perca, ela é muito ampla, mas a vida está aí para nos ensinar que a gente pode sempre recomeçar e aprender com as coisas que passaram, para melhorarmos internamente e externamente. Eu creio que isso é a concepção de vida. Perfeito. Impressionante. Débora? Pode falar, Débora. Abriu. Isso. A vida para mim é como um presente, uma dádiva, né, um privilégio. E nós temos que buscar fazer o melhor que nós pudermos para valorizar e viver cada dia intensamente, porque o passado já passou. Eu não posso mudar o passado, né? O presente é agora e o futuro não me pertence. Perfeito. Então eu penso assim. Perfeito. Parabéns. A Daiane? Boa noite, professor. Boa noite, Daiane. Para mim, a vida é uma construção infinita. Muito bem. Os epicuristas vão dizer que a vida é um átomo. Quando há morte, o átomo ele se dissipa e gera novas vidas. A Patrícia aqui vai dizer que a vida é um movimento, Gustavo é o recomeço, a Jéssica, amor ao próximo, isso é fundamental, é isso que nos norteia. A Paula vai dizer que a vida seria algo que não podemos controlar. Realmente, aí está o exemplo, né? A pandemia, eu coloquei essa imagem do homem tentando segurar o tempo, porque é uma reflexão muito interessante, o que é o tempo, né? Algo que foge do nosso controle, e muitas vezes a gente fica preso a ele. A Fernanda vai dizer que a vida é a experiência que temos, né? Aqui o momento, isso é fantástico, é ser grato para o Jimmy, a vida é um recomeço diário, para a Bruna, agradecer cada dia para a Jéssica, mix de vivência, aprendizado, evoluções. A Patrícia vai dizer que é um movimento que passa rápido demais e devemos ver da melhor maneira para nós, para os outros, e como passa rápido, né, Paty? A Adri vai dizer que é a busca da felicidade. Na verdade, uma infindável busca pela felicidade. Muito bem, eu vou falar de um cara aqui daqui a pouquinho que vai entrar na felicidade, que é muito interessante, viu, Adri? Valeu pelo toque. A Adriana também, a Adri, vai dizer que penso realmente muito cientificamente, mas nem tanto. Perfeito. Aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão da científica, do pensamento científico. Para mim, a vida é um sopro. Estamos aqui hoje, amanhã não sabemos. Pois é, por isso o medo, né? É um aprendizado diário para Vanessa, com coisas boas e ruins, e para Priscila, a vida é um peso e requer muita responsabilidade. Você vai amar o Schopenhauer, Priscila. Você vai amar o Schopenhauer. Schopenhaueriana aí o pensamento dela. É uma passagem para Juliana e para Glaucia uma caixa de surpresas. Que bom, né? Gostoso isso. E essa imagem que aqui a gaiola abrindo, os pássaros, é uma frase que eu gosto também muito do Vinícius de Moraes, que ele vai dizer que não há vida sem separação. A vida é separação. A vida é este momento. E a vida, ela requer de nós uma oportunidade, como a Ana Paula vai dizer, é um ciclo, tudo no universo tem um início, um fim, para dar vazão às vidas futuras, perfeito. A gente muitas vezes, e aí vem toda a indústria cultural, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que a filosofia agrega, a gente pode levar a vida, como o Rafa disse, com processos e contribuição, mas muitas vezes a gente não se dá conta, alguém citou ali no início, já não lembro agora, sobre a questão dela passar rápida, né? A Carla fala que é uma constante evolução, perfeito. E a grande pergunta é, que vida eu quero viver? A Adri vai dizer que com o aprendizado a gente vai aprimorando a existência, eu concordo, o ser humano vai melhorar, por mais que muitas vezes ele mostre para nós que não, mas ele vai melhorar. Então, é impressionante muitas vezes a gente observar que vida eu quero viver. Porque a gente passa muitas vezes não sei quantas horas do nosso dia no trabalho, muitas vezes fazendo aquilo que a gente não gosta.
com medo de perder aquilo, porque eu tenho que levar uma vida que muitas vezes eu fui conduzido a levar pelo consumo, por toda uma cultura que já vem acima de nós, e esta vida me leva a caminhos que muitas vezes não me realizam. Eu gostaria de propor para vocês uma série. A tradução é horrível, mas a tradução seria Vivendo Comigo Mesmo, mas é com o Paul Rudd, o cara que faz o Homem-Formiga, mas está na Netflix, chamado Cara versus Cara. É uma série interessante, por enquanto está com 8 episódios, que é justamente sobre isso, né? Que vida que eu quero levar para mim? Se eu não tenho um controle sobre o tempo, como que eu estou aproveitando este tempo? Né? Será que eu estou realmente, como a Carla diz ali, num processo de constante evolução? Né? Será que eu estou, de repente, repetindo padrões comportamentais? Mas antes da gente falar de luto, nós temos que pensar que o quanto eu posso potencializar a minha vida. A Karina vai dizer que se resume em viver da melhor maneira possível, principalmente ser feliz, justamente. Né? E evitar o que nos faz infelizes, vai dizer o Schopenhauer. E eu gostaria de ler para vocês uma passagem de um livro chamado, vou deixar no chat aqui, Bom Dia, Angústia. É um livro de André Comte Sponville. Deixa eu só pegar o filhote aqui, gente, que ele está querendo colo. E é justamente com base no pensamento dele que eu quero iniciar a reflexão acerca do luto. Então, se você quiser ler comigo, se você quiser fechar os olhos e acompanhar a leitura, fique à vontade. Mas eu recomendo muito que a gente entenda e a gente leia e vá muito além do que, às vezes, só os olhos nos mostra, só a ciência nos mostra acerca da vida. São sentimentos que dão forma, como diz a Maria, a tudo que existe até hoje, uma constante infinita novidade. A vida é boa acima de tudo. É boa por si mesma. O raciocínio nada conta para isso. Não se é feliz por viagem, riqueza, sucesso e prazer. É-se feliz porque se é feliz. A felicidade é o sabor mesmo da vida. Como o morango tem gosto de morango, assim a vida tem gosto de felicidade. O sol é bom, a chuva é boa, todo ruído é música. Ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar não é mais que uma sucessão de felicidades. Mesmo os pesares, mesmo as dores, mesmo o cansaço, tudo tem um sabor de vida. Existir é bom, não melhor do que outra coisa, pois existir é tudo, e não existir não é nada. Se assim não fosse, nenhum vivente perduraria, nenhum vivente nasceria. O que a colega disse ali da gente gerar novas vidas. Pensem que uma cor é uma alegria para os olhos. Agir é uma alegria. Perceber é uma alegria também. E é a mesma. Não somos condenados a viver. Vivemos avidamente. Queremos ver, tocar, julgar. Queremos descobrir o mundo. Todo vivente é como que um passeante da manhã. Ver é querer ver. Viver é querer viver. Qualquer vida é um canto de regozijo. E essa frase, esse trecho, né, do livro Bom Dia, Angústia, que ele fala muito sobre luto, de Sponville, é fantástica porque ela proporciona para nós um entendimento da vida além de nós. E o quanto a nossa vida ela está relacionada com tudo que envolve algo que pode potencializá-la. E quando a gente está diante de tudo isso, e aí surge uma pandemia, a gente tem medo. O medo de perder isso. E uma questão muito importante aqui, não podemos nos culpar por este medo. Não podemos nos culpar por este medo, ele faz parte. Então este luto da pandemia é muitas vezes o luto com este medo de perder. E uma questão muito importante, o ser humano, a sua construção, a sua origem, a sua essência, ela é naturalmente uma essência coletiva. Até mesmo as pessoas quando falam
que não estão aqui para agradar as pessoas, que não está aqui para seguir o coletivo, está, de uma certa forma, ela se enquadra nas pessoas que pensam também da mesma forma. Então o sujeito, ele foi se construindo com base na vida comunitária, ele foi se construindo com base na vida transcendental também, no além, no entendimento de uma existência muito além dele. Se existe ou não, não cabe aqui a discussão, mas o ser humano sempre se questionou algo muito além. E foi justamente com base de perder isso que é tão bom que é a vida, que o ser humano começa a tentar entender, que o ser humano começa a tentar criar o espaço político onde todos precisam ser ouvidos para que todos possam conviver de forma harmoniosa. Mas faz parte da nossa essência a necessidade de conviver com o outro. Por isso que muitas vezes o luto é essa perda da nossa essência. Então, quando a gente fala que nesse luto da pandemia, até quem não perdeu absolutamente ninguém da família para o Covid, alguém próximo, mas nós estamos diante de um número muito elevado de pessoas que se foram, nós perdemos um pouquinho dessa nossa essência. Por isso que nós todos vivemos esse luto. Porque a gente perde essa nossa construção. Por isso que a gente precisa, como disse aqui muitos no sentido da vida, reconstruir, recomeçar. Que o retorno nosso ao novo normal não seja um retorno com repetição de padrão, mas que seja um retorno quando muitas vezes aquele vozinho, a vozinha que eu protegi do abraço, de fato o abraço seja diferente quando eu voltar. Que eu consiga realmente, como muitos disseram aqui, contemplar, entender o que é felicidade. O ser humano, ele tem na sua essência, na sua história, e aqui eu gostaria de falar francamente com pessoas do ambiente acadêmico. O ser humano, ele tem na sua história a construção do ser coletivo. Ele tem na sua história a sua vivência com a natureza. No pensamento africano, a natureza, ela é a extensão da nossa alma, porque ela dá para nós o sentido da vida. Mas aos poucos, e aqui eu gostaria de falar de uma forma muito franca, porque eu também passei por esse processo, aos poucos, na sua evolução, nós fomos racionalizando demais. E aí quem estudou na história, na psicologia, lá na história do ensino médio, a era do iluminismo, nós começamos a tentar buscar sempre dar razão, sempre pela razão, tentar limitar muitas vezes o nosso entendimento sobre o universo, o nosso entendimento sobre a vida, até o nosso desejo de dominar a vida, de dominar a natureza. Isso é ruim? Não, claro que não. Graças ao iluminismo nós temos a ciência, graças ao iluminismo nós temos a psicologia, nós temos a psicanálise, nós temos muitas outras, nós temos universidades. Mas nós não temos só essa racionalização. O ser humano, ele vai muito além disso. A composição do ser humano envolve também todo aspecto da espiritualidade. Envolve também algo que vai muito além da racionalização. Envolve a sua fé, a sua crença no transcendente. E a gente tem que tomar um cuidado muitas vezes, e aqui eu não entro na fé propriamente de uma religião, mas para a gente não perder isso, na fé no sentido, tantas coisas bonitas que vocês falaram, na fé no sentido da vida mesmo. Racionalizar é muito importante, mas tem coisas que a gente não consegue racionalizar. Olha como foi difícil muitas vezes a gente expressar em palavras o que é a vida. Vivi? A Vivi falou ali, falou bem, explicou a vida, mas é difícil. É difícil. Como que a gente consegue explicar muitas vezes esse nosso contato, esse nosso carinho, esse nosso apego com a natureza? Então, quando a gente pensa na racionalização, entenda, mesmo estando no ambiente acadêmico, não vamos desconsiderar todas as outras etapas, todos os outros processos. E se tem uma área para nós muito importante nesse processo de racionalização, que eu gosto muito, e mais para frente eu coloco nas minhas redes sociais, eu deixo depois para vocês me seguirem, mas é um e-book que é com base num TCC meu, que eu estou construindo, que é justamente a filosofia africana, que é um caminho para o encontro do adolescente. Que ela vai trazer para nós que o ser humano, ele é muito mais do que só esse processo de racionalização.
Eu gostaria de ler só um pequeno trecho com vocês. Somos a coexistência de um plano além de nós, e nos interliga a tudo que possui vida, para justamente nos possibilitar gerar vida. Quem citou ali que nós geramos vida. A cosmopercepção da filosofia africana não se limita a uma regra racional, que busca apenas explicar a existência, mas entender todas as formas de existir, principalmente no campo espiritual, que ultrapassa o tempo presente. Abrir o nosso espaço de discussão para trazer essas formas de pensar a vida. E aqui o Rafael não está falando de uma filosofia nova. O Rafael está falando de uma filosofia egípcia. Né? O Rafael está falando de uma filosofia com mais de 5.000 anos de existência, que justamente tentava vincular a filosofia da barca, tentava vincular o ser humano a todo o seu processo existencial. Alguém falou aqui da questão dos nossos antepassados. É isso que a filosofia africana traz para nós. Né? A nossa ligação com os nossos antepassados. A nossa possibilidade de fazer um novo fim, de reconstruir a história. E aos poucos, o ser humano, ele foi percebendo o quanto isso era bom. A vida é boa ou não é? Vamos lá, quem gostaria de falar se a vida é boa ou não é? Quem gosta de viver? Agora eu gosto. A vida é boa, sim. Depois de uns anos na cadeira de roda, chorando, sofrendo de dor, agora eu gosto de viver muito. É a Gabriela quem está falando? É, eu mesma. Oi, Gabi, prazer te conhecer. Prazer, Rafa. Gosto muito desse experiência boa. assunto. Que bom, que bom. É uma experiência de superação, né, Gabi? Foi uma jornada aí bastante dolorida, 13 anos, mas valeu a pena, sabia? Aprendi muita coisa, abri mão de muita coisa, ressignifiquei muita coisa, nossa, foi sofrido, foi doído, ainda quando eu falo eu choro, quando eu lembro eu choro. Mas eu tinha perdido a vontade de viver e eu sempre gostei muito de viver, né? Sempre, sempre. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu tô sempre com o copo meio cheio. Sim. Mas depois do nascimento da neta, eu fui obrigada a encarar a vida e falar, não, vamos tentar mais um tratamento diferente aí. E aí eu consegui colocar minha doença em remissão, consegui também colocar em remissão o câncer, aí consegui pôr a prótese, e aí eu recobrei, nossa, potencializada a minha vontade de viver, esse amor pela vida. E nem pandemia tá me segurando. Perfeito, perfeito. Bacana, obrigado por partilhar, viu? Imagina, obrigada a você por essa aula. Como diz a Paty aqui, né, foi inspirador. E Gabi, você mostrou que a vida está muito além, né? Está muito além, muito além. Né? E olha assim, na sua fala, quantas pessoas aqui você acaba de potencializar vida. Gente, eu tô querendo falar isso porque o luto é uma reflexão sobre a vida. Pode falar, Gabi. Não, é isso mesmo. É do luto à luta. Era exatamente a frase que eu ia usar agora. Perfeito, perfeito. Né? É o agir, é o transformar, é o trabalhar em você as suas emoções, né? É perceber que teve coisas que você não conseguiu controlar, mas em compensação outras você controlou e potencializou vida. Perfeito, perfeito, incrível. Né? O Jardson vai dizer que história. E para vocês terem uma ideia, gente, eu recomendo assistir o filme depois, mas essa ideia de luto, né, que a Anitta fala que inspirou aqui, tá vendo, Gabi, como vida gera vida? É verdade. Essa ideia do luto, gente, da existência de um transcendente, foi o que o ser humano sempre fez para tentar entender seu fim. É difícil para nós entender isso. É muito difícil para nós entender isso. Na antiga Grécia, a passagem que fazia no evento funeral era colocar lá a moedinha nos olhos, estão vendo a imagem de baixo aqui? Era colocar a moedinha nos olhos para que ele pudesse pagar o barqueiro e chegar junto aos deuses. No Antigo Egito, o Ma'at, que é a lei moral, a lei do coração, você tinha que pesar o seu coração para ver se você tinha um coração leve. Né? Aquele coração que eu falei que muitas vezes a gente volta da cirurgia, e a Gabi sabe muito bem disso, quando a gente tem uma debilidade física, a gente volta revendo o que a gente sente pelas pessoas, né? Como a Adri falou ali, parabéns, Gabi, sua inspiração é muito importante. E
o luto justamente tem este papel. E para a gente tentar compreender esta perda, para a gente tentar compreender muitas vezes o fim, a gente necessita de algo muito além. E quando eu falo algo muito além, o algo compreensível, incompreensível pela razão, a gente vai realmente no transcendente. E, por exemplo, o que a Gabi acabou de falar aqui da vida para ela é o transcendente. O transcendente não é um Deus. O transcendente é nós pararmos e pensarmos sobre a nossa... Nessa altura aqui não dá para escutar é nada. Existência. Tá me ouvindo? Oi, Eu perfeito. tô. Ah, perfeito. O transcendente é justamente tentar compreender em nós o sentido Aqui da nossa não se existência. fala. A Jéssica fala que mesmo sendo uma palestra online, sinto muito amor. Perfeito. E eu acho que a gente está num período que a gente pensa muito sobre o amor. O amor, gente, é transcendente. O amor é metafísico. Tem alguém querendo falar, gente? Ou foi só o microfone que... Desculpa. O meu estava desligado, eu liguei ele agora para falar. Ah, perfeito. Pode falar. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Não, é que eu acho que tinha alguém querendo falar, tranquilo. O amor, ele é transcendente, né? E muitas vezes a gente... Pode falar. Eu acho que tem alguém chamada Camila que está com o microfone ligado. Ah, tá. Bom, se quiser falar, Camila, depois só levantar a mãozinha aí. O amor, ele é metafísico, né? Então o ser humano, ele fez ritos fúnebres. Isso existe desde a época dos Neandertais. Nós já temos indícios de rituais fúnebres justamente para tentar dar um conforto, para muitas vezes entender a vida. Então, o luto, ele é algo que está no nosso inconsciente coletivo. O luto, ele é algo que está presente na história da humanidade. Ele é algo que também causa medo. Por que ele causa medo? Porque ele nos coloca diante de nós mesmos. E o ser humano sempre buscou, de todas as formas, tentar explicar esta perda, tentar explicar o luto. E quando a gente fala perda em todos os sentidos, né? É a perda de si, é a perda de algo que lhe dava prazer. E aí nós temos, ao longo de toda essa humanidade, formas de tentar explicar o luto, de tentar explicar esta vida que a gente quer tanto para nós. Heráclito, alguém disse lá no início, acho que foi a Patrícia, que a vida é movimento. Heráclito vai dizer isso. Ele tem uma frase muito famosa, que ele vai dizer que nós não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes, porque você não é mais o mesmo, e o rio também não é mais o mesmo. As águas passaram. A vida, ela é movimento. Nós nascemos do movimento. O ato sexual é um movimento. Toda a fecundação, a gestação, o nosso nascimento é um movimento. E cada vez que eu gero este movimento na vida das pessoas, seja por esta conversa que nós estamos, o que a Gabi acabou de falar, ela gerou o movimento para a vida de muita gente. Assim como eu tenho certeza que muitas vezes para ela também foi gerado isso. Para ela ter essa consciência de que, poxa, eu precisei superar, alguém fez na mente dela este movimento ser gerado. O movimento da vida. Sócrates, ele vai já nos falar da imortalidade da alma. Aqui nessa frase, nessa imagem que já virou tanto meme, né, do Sócrates causando aí na morte dele, mas ele faz opção pela morte porque na sua condenação foi decretado que ele vivesse em silêncio. E Sócrates vai dizer que uma vida sem reflexão, sem ele fazer aquilo que ele mais amava, não vale a pena ser vivida. E quando ele vai falar sobre a alma, sobre o fim dele, ele já alerta que ele estaria com os deuses, num grande banquete, comemorando a eternidade da alma. Olha a filosofia tentando fazer a gente saber lidar com o luto, né? Tentando fazer a gente explicar e entender o que é muitas vezes a vida, além daquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Epicuro, ele vai nos ensinar a viver a vida com ataraxia. O que é isso? É a calma necessária, é o prazer moderado. E aí vem a felicidade que muitos falaram, a felicidade na contemplação. A felicidade no contemplar o belo, no perceber o hoje, no perceber o agora.
Se tem uma coisa que essa pandemia fez comigo, foi isso. Né? Muitas vezes eu estava lá no trabalho, às vezes a gente está cansado, e aí você está no trabalho desejando as férias, né? Às vezes a gente está no trabalho desejando ficar em casa. E o ser humano, ele é desejo, gente. O tempo todo. A gente passa a vida desejando. Né? Repara, a gente deseja algo melhor, a gente compra uma casa, começa a ficar olhando uma casa maior, deseja a casa maior, compra um carro, olha um carro melhor, deseja um carro melhor. A vida, ela é desejo. Só que muitas vezes ela é um desejo desenfreado. O que Epicuro vai dizer é, contempla o que nós estamos vivendo, contempla o que nós temos. Perceba o agora. Quem disse que a vida, quando termina, ela é uma partilha de novas vidas, e aí eu brinquei e falei, poxa, Epicuro vai gostar do que você disse? Ele vai dizer que a morte é essa dissolução de nossos átomos. E eles vão gerar outras vidas. Portanto, os meus ancestrais, que lutaram para que eu tivesse toda essa formação que eu tenho hoje, e que já não estão mais aqui, eles estão presentes nesse cachorrinho aqui no meu colo, eles estão presentes na natureza, na árvore, eles estão presentes no oceano, eles foram átomos que se dissiparam. O luto fez parte quando os perdi? Sim. Sim. Mas o aprendizado e a forma como eles lutaram para que a gente tivesse o que nós temos hoje é muito além disso. E o luto, ele está para a gente contemplar isso. Por isso nós não podemos fugir dele. Nós temos que lidar com ele. Epicuro vai dizer que a morte é uma quimera. Porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo mais. Portanto, por que me preocupar com ela? Se quando ela existir, não há mais o que eu me preocupar. O Schopenhauer, quem disse ali sobre a felicidade, gente, este homem com este cabelo muito bem penteado, né, com esta cara de que, imagina este homem, você entrando na universidade, esse professor é aquele que não libera você às 9h30, para você pegar o ônibus e conseguir chegar em casa para tomar seu banho, dormir e trabalhar no outro dia. Ele não quebra galho. Olha a cara do Schopenhauer, gente. É aquele que às 11 horas da noite já está liberando vocês lá na Anhanguera. Né? O Schopenhauer ali. Ele ia sentar e dar aula onde só ele falava. Né? A fama dele era bem de bravo. Ele é conhecido como o pai do pessimismo, porque ele é muito realista, na verdade. Mas o Schopenhauer vai dizer uma coisa muito interessante. O homem vive de forma tranquila. E é o conhecimento da sua existência e a percepção de que se é finito que o torna temente à morte. Essa visão reitera a ideia de que um dia a matéria terá fim. E quem falou sobre felicidade, muitos falaram ali sobre felicidade, eu gostaria de propor uma reflexão de Schopenhauer aqui. Às vezes a gente passa a vida buscando a felicidade. Mas a gente usa essa expressão buscando a felicidade como se ela fosse algo longe, né? Tá lá distante. Schopenhauer vai dizer, a felicidade, ela mora e ela está quando eu começo a evitar o que me faz infeliz. Eu acho importante essa reflexão, porque muitas vezes a ideia de contemplar o momento, muitas vezes eu estou demais ali, eu quero ser feliz, eu estou buscando a minha felicidade, mas muitas vezes eu não estou percebendo o momento que está me fazendo infeliz. Eu não estou percebendo aquilo que está me impedindo de alcançar essa felicidade. E o quanto eu estou lutando para evitar isso. E aí, quando a gente fala da vida, a gente usa uma palavra que a gente foge muito, que é o medo de perder tudo isso. E quando a gente fala medo de perder tudo isso, não é só a vida, não. É tudo aquilo que potencializa a vida. Portanto, aí nós temos o luto. E o luto, ele vai ser sempre esse embate, esse debate, essa luta entre o real e o mundo desejado. Muitas vezes eu desejo, mas eu estou lidando com a realidade. E muitas vezes na realidade eu não tenho aquilo que eu desejo. O luto, ele é o fracasso do narcisismo. Porque observa que muitas vezes a pessoa está no luto porque ela não foi a escolhida. Talvez ela está revoltada porque talvez ela tenha sido a última. Porque ela perdeu. Que nós perdemos. E o luto mostra que o mundo não gira em torno de nós. Que, como a Gabi mesmo disse, que a gente não consegue ter controle. Freud vai dizer que é o embate da renúncia. Nós não estamos dispostos a renunciar a nada.
Por isso o luto é tão difícil. E se tem uma questão que eu gostaria de partilhar com vocês, e é uma cena, depois vocês assistem, eu vou até deixar aqui no chat o link, do link da cena, né, mas quem já assistiu o filme, mas é a conversa do pai de Heitor com Aquiles. Aquiles foi quem tirou a vida de Heitor na Guerra de Troia. E ele só pede que Aquiles devolva o seu filho para que ele possa fazer o ritual fúnebre. E Aquiles fala, mas nós continuaremos sendo inimigos. E ele diz, tudo bem, mas até os inimigos devem se respeitar. Olha que questão interessante. Ele renuncia à postura de rei para ter o direito de fazer o momento fúnebre do seu filho. Ele vai diante do cara que matou o seu filho e ele beija a mão deste cara, porque ele fala, eu estou aqui me humilhando porque eu quero ter esse direito. E aqui quando a gente fala de luto e o embate da renúncia, o ser humano tem dificuldade de renunciar. Renunciar a objetos, a desejos. Mas esta renúncia, ela também passa pelo pressuposto da empatia, do entender a renúncia do outro, do entender a resistência do outro em renunciar. E empatia, eu falo que é algo que vai muito além de se colocar no lugar do outro. Porque quando eu quero me colocar no lugar do outro, sou eu com a minha visão no lugar do outro. Mas a empatia é entender que o outro é outro. E o luto dele, a dor dele, tem o seu tempo. Precisa da sua cicatrização no seu tempo. A gente falou do tempo ali, que é algo tão difícil de determinar, de falar. Como diz a Maria aqui, tudo isso faz perceber que a morte, o luto, é o nascimento de uma nova vida evoluída. Perfeito. É a reconstrução de gerações, Maria. É a reconstrução do nosso eu aqui, porque o luto vai muito além da morte. A gente vai falar de outros lutos aqui também na pandemia. Eu estou iniciando sobre a morte porque, digamos que é o tema do luto principal do que nós estamos vivendo, que o tema da palestra propõe. Mas o luto, ele é um triplo não. Por quê? Porque o mundo nos diz não é no seu tempo agora, e nós dizemos não a esse não do mundo. Nós não queremos aceitar. E aí nós vivemos o luto. Por isso que ele é um processo que precisa ser respeitado. E nós todos vivemos isso. E quando a gente pensa em luto, vamos entender todo tipo de diferentes perdas na pandemia. Quem aqui talvez precisou cancelar um compromisso? Casamento, talvez, uma viagem. Pouco tempo eu atendi uma jovem que estava com tudo preparado para ir morar fora do país. E logo no início da pandemia, o mundo disse não. E ela não aceitou esse não. E aí ela teve crise de ansiedade, né? Ela teve diversas perturbações, diversos momentos ali que afetou muitos transtornos. E olha que questão interessante, né? É um luto, é um compromisso adiado. Ou seja, é um desejo. Olha a vida desejante. A pessoa já estava com tudo, a casa já alugada, já estava com tudo lá. A pessoa abriu mão da sua casa aqui no Brasil, chegou a vender a sua casa aqui. Alugou a casa no outro país. E o mundo disse não. E o que ela precisou fazer? Reconstruir. Ela precisou voltar ao seu trabalho, ela precisou divulgar novamente sua profissão, e ela entendeu que não foi este momento. O mundo ali talvez olhou para ela e falou assim, fica mais um pouquinho com a família. Contempla mais o agora. Talvez você já está muito distante. Expectativas frustradas, políticas, expectativas sobre nosso futuro. Insegurança financeira, ela é uma perda. A insegurança financeira ela é um tipo de luto que nós vivemos. A chamada ausência da autonomia. O que é essa ausência da autonomia, gente? A gente percebeu que, e é uma questão que a gente vai carregar, né? A gente não tem controle. Nós não somos totalmente autônomos. Olha que fantástico isso. Quem aqui sente saudade de estar com seu professor na sala de aula? Ninguém? Gente, ai, você vai muita surtar. saudade. Eu sinto muita falta. Extrema saudade. Fala, Bruna. A Bruna que levantou a mão. Sente falta, né? A Isis. Eu também. Muita. Quem mais que levantou a mão se quiser falar?
Faz falta, né, gente? Eu vi um meme outro dia que... Pode falar. A interação que existe, o contato humano mesmo, isso aí faz uma falta tremenda. Pois é. E é uma questão importante que eu vi outro dia um meme, que eu falei assim, nossa, esse meme define bem, né? O meme estava escrito assim, 2 jovens falando assim, estou com saudade de ir para a faculdade só para poder falar mal da faculdade. Eu vi, mas até com isso a pessoa está com saudade, né? A Vanessa fala aqui dos professores que iniciaram, né? O contato é muito importante. E, gente, o luto, essa perda, mostrou para nós que nós não somos totalmente autônomos. Olha a importância do trabalho do outro. Olha a importância da construção junto. A perda de um emprego, ela gera luto, porque o trabalho, ao longo da história, ele constrói e dignifica o ser humano. O Honório falou uma coisa aqui que é muito interessante, que eu citei lá do Epicurista. Não dávamos valor à presença até não tê-lo. Perfeito, perfeito. Né? Muitas vezes eu não estou conseguindo contemplar aquilo que eu preciso contemplar. E é claro que o luto envolve também a questão do medo, do medo da morte, né? E vale lembrar que ele sempre vai nos trazer esses sinais. Né? As pessoas, elas vão viver um pouco apreensivas, a gente vive com medo da perda, mas a gente precisa entender que o medo, ele é uma construção, o medo, ele é algo que faz parte do ser humano. O ser humano no passado, gente, olha como o ser humano sempre, de uma certa forma, contemplou o luto. O ser humano no passado, o homem das cavernas, quando ele sabia que o mundo lá fora estava perigoso, ele caçava, e o que ele fazia? Estocava comida. Ele armazenava comida para poder se manter vivo. Qual foi a primeira sintoma de histeria coletiva quando se anunciou a pandemia em março do ano passado? As pessoas correram para o mercado para entupir a sua despensa de comida. Olha como esse medo está em nós. E a gente não tem que se sentir mal por isso. Faz parte da gente. Por isso a pessoa no luto com medo, a pessoa no luto passando por esse momento, ela vai ter o tempo dela de recuperação. A Mari fala aqui, deixa eu só clicar em ver mais, aí. Vir de 12 anos tendo aula em tempo integral com professores presencialmente, e do nada não ter mais é complicado. Exatamente quando estávamos tendo, só pensamos em não ter, e agora sofremos por não ter. O ser humano é difícil, hein, Mari? O ser humano não é fácil não, né? Os fisioterapeutas de plantão aqui, os biomédicos, os psicólogos, a gente vai ter muito desafio. O ser humano é complexo. Quando ele tem, ele não quer, e quando ele não tem, ele quer a qualquer custo e sofre por não ter. Schopenhauer vai dizer que a vida, ela é sofrimento, viu? Faz parte. E a palestra aqui, eu me empolgando para ler a pergunta da Jéssica aqui, a palestra vai para o YouTube, acho que depois a Vivi, ela pode auxiliar aí na resposta, que eu vou me empolgando na leitura, eu já ia dar maior ênfase na palestra, vai para o YouTube. Então a gente entender que a pandemia, ela é um tipo de perda que nós temos de nós mesmos, porque tudo aquilo que nós mantínhamos controle, nós percebemos que nós somos pequeno diante disso. E algo mais importante, como alguém disse ali no modelo que a vida, no exemplo que a vida é algo que a gente não tem controle. Sim, por isso a gente vive o luto. Né? Por isso a gente vive o luto. Vamos lá. Aqui para a gente poder já ir caminhando, eu gostaria também de depois finalizar com formas da gente refletir para superar o luto, né? Isso, Fernanda, é isso mesmo. E como lidar com esse luto? Perfeito. Nós temos alguns sinais que nós precisamos identificar, tá? Nós temos o sinal de sentimento, a tristeza, a raiva, a culpa, ela é um sinal de sentimento de luto, a ansiedade, sensações físicas, aí são sensações muitas vezes da ansiedade, né? Que eu vi que vocês vão ter um tema sobre ansiedade, que é o aperto no peito, na garganta, aquele vazio no estômago, enfim, né, a gente carrega muitas vezes sinais que a gente não consegue entender. A minha avózinha, quando ela perdeu o filho, justamente, fome. A minha avózinha, quando ela perdeu o filho, ela falava que ela sentiu uma coisa aqui. A gente até, às vezes, brinca entre nós, né?
A gente fala assim, eu tô com uma coisa aqui no peito, que ela não sabia expressar, mas o que ela tinha ali era o luto, fisicamente ela sentia o luto, né? Então nós temos aí a fome, a alteração no apetite, a fome ela é um luto, que o Jimmy colocou aqui, o que nós estamos vivendo nessa questão da crise econômica, né? A fome ela é um luto porque a pessoa ela perdeu aquilo que é primário nela, aquilo que é fundamental, ela não está conseguindo muitas vezes manter aquilo que é fundamental nela. A pessoa que passa com ansiedade é de uma forma, algum tipo de luto? Sim, Ariane, porque a ansiedade, ela está relacionada a um medo. Muitas vezes a pessoa sente um medo em que ela não consegue explicar, e geralmente é um medo de perder algo talvez que ela ainda nem tenha, ou um medo de perder algo que ela tem. Como, por exemplo, nesse momento de pandemia, o medo que as pessoas têm de perder um ente querido. E aí a pessoa entra num momento de ansiedade. Então ela é um tipo de luto. A ansiedade, ela pode ser um luto pela perda de algo muito afetivo que eu tive no passado. E eu não consigo administrar, muitas vezes, isso. E a ansiedade me gera, né? A ansiedade traz este sinal, ou seja, ela está me dando um sinal de que eu não estou conseguindo trabalhar um luto, né? Por isso a importância que muitos psicólogos vão defender e tem que defender essa visão, né? Por isso a importância da terapia, né? A terapia enquanto um processo de autoconhecimento, enquanto um processo de resgate de si, né? Porque muitas vezes essa ansiedade mesmo, e aí tem diversas visões de psicólogos, de psicanalistas, essa ansiedade ela está relacionada a uma perda afetiva, né? E o medo dessa perda afetiva, ela me incomoda no presente. Né? A Adri vai dizer que o sentimento de finitude já é um luto. Perfeito. Porque a gente percebe que, enfim, né, estamos aí e o fim chega, né? Mas uma questão importante que eu gostaria de destacar nesse slide. O penúltimo quadrinho vai dizer que o luto não é algo a ser superado. Ele é um processo que necessita de tempo para a pessoa se adaptar. Ele é um processo que necessita de tempo para a pessoa se adaptar. E hoje nós vivemos numa sociedade, gente, muito imediatista. Talvez vocês concordem comigo ou não, mas eu acho que uma das dificuldades das pessoas lidarem com o luto também está direcionado a esse imediatismo. Tudo rápido, tudo tecnológico, ou seja, eu quero acabar com essa dor logo. Claro, ninguém quer a dor, mas eu não consigo entender esta dor, eu quero exterminar a dor. Eu quero encerrar essa dor. E essa dificuldade de entender o luto. A Paty vai dizer algo muito bacana aqui, que a ansiedade também mostra a antecipação do luto. A possibilidade que essa pandemia traz, justamente o que nós estamos falando. Então, esse imediatismo, ele é algo muito forte. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, de uma aluna uma vez na escola estadual, que perdeu o namorado, né? E aí ela me procurou, porque ela não estava aguentando mais, estava muito difícil, ela não aguentava, e ela falava desse jeito para mim, eu quero arrancar essa dor. E é adolescente, né, gente? Adolescente, ele é imediatista. Eu quero arrancar essa dor, eu quero arrancar essa dor. E eu falei para ela, meu amor, quando foi que aconteceu? Só me situa um pouquinho. Era uma segunda-feira, gente. Eu não esqueço isso. O menino tinha falecido no sábado. No domingo enterrou. Na segunda-feira ela queria acabar com a dor. Ela queria acabar com a dor. Então olha que questão interessante no sentido assim, poxa, do imediatismo, né? É como se fosse um clique. Eu acabo ali, né? Eu não vou entender esse processo do luto. Que é aquilo que a Ariane vai fazer a pergunta, como ajudar essas pessoas, o que dizer para elas? Minha avó perdeu o filho, está com bastante raiva, está na fase da negação. Ariane, tem uma questão que é muito interessante aqui, né? Repara que quem perde o pai e a mãe é órfão, né? Quem perde o esposo, a esposa, é viúvo. É difícil denominar quem perde um filho, né? Porque não é algo que a gente espera, né? Não é algo que a gente... É difícil a gente falar e tentar quantificar ou explicar uma dor tão grande. Mas é possível ajudar? É possível. Primeiro ponto é observar esse processo de luto da sua avó. E sabe, Ariane, às vezes a gente tem o hábito de já querer ajudar a pessoa e aliviar tudo que ela está sentindo. Muitas vezes ela não precisa disso.
muitas vezes ela só quer ser ouvida, tá? E até essa raiva, muitas vezes ela quer externalizar, ela quer falar. Ela quer odiar uma divindade porque ela acredita que tirou o filho dela. Ela vai negar no começo, ela está vivendo o período de luto dela. Mas é importante nós estarmos, claro, proporcionar um processo terapêutico para ela, isso sem sombra de dúvida é fundamental. Mas como a própria a Adriana aqui vai dizer, o luto ele precisa ser vivido, elaborado, e essa elaboração é dentro dela. Então se ela quiser te falar da raiva, Ariane, deixa ela falar. Não vamos tentar racionalizar o que a sua vozinha está vivendo. Né? Não tenta, por exemplo, tentar tirar essa raiva dela logo de cara. Vamos dar um pouco de ouvido, vamos deixar ela elaborar isso, porque essa fase da raiva ela vai passar. E aí talvez vai chegar aquela fase do sentir saudade, das lembranças boas do filho. Então você perceba que é um processo de luto que vai sendo elaborado. Né? E ele tem as suas fases, a negação é uma delas. Tá? São várias coisas que a gente carrega, né? Nós temos muitas vezes o sentimento de luto por talvez lembranças bobas que ela vai ter do filho e falar assim, puxa, quando ele me pediu tal coisa eu deveria ter oferecido a ele. Vem aquela fase da saudade, aquela fase do saudosismo, né? Do talvez se achar culpada de, puxa vida, uma vez ele me pediu algo e eu não concedi isso, ele queria estudar e eu não tinha condições. Mas viva este momento e deixe-a externalizar, né? A Paula vai dizer aqui algo muito interessante, né? Perdi um filho, interessante para reflexão, com 10 dias de vida após um parto difícil, onde ambos quase morreram. Então você viveu um duplo luto, né, Paula? Um duplo luto, quase, né? A sua possível perda também, né? Não existe dor maior. A melhor forma de ajudar é apenas ser presente, ouvir, deixar a dor sair. Tentar esconder esse filho é pior. Fingir que não existiu faz doer muito mais. Eu tive um caso no meu irmão também, que o filho aconteceu isso, e ele teve a fase da revolta, da raiva, Ariane, né, compartilhando aqui com a Paula. Ele teve a fase da raiva, ele odiava tudo, né, ele odiava, quando ele via matérias de pai e mãe que abandonou o filho, ele odiava, ele desejava a morte ali das pessoas, né, ele estava numa fase muito odiosa, claro, a terapia, né, o processo terapêutico ajudou muito, mas ele viveu também essa fase da raiva, né, do não entender por que ele passou por aquilo. Né, por que tanta gente de repente abandona filho, ele quis ter filho e não conseguiu, né, então é realmente algo elaborado, mas algo muito, muito, muito individual, que cada pessoa vai ter o seu tempo, né, seja presente, acho que essa é a maior forma da gente conseguir lidar com isso, né, seja presente, essa pessoa a sua avó vai agradecer muito a sua presença, como diz a Valéria, ela está com um ninho vazio, perfeito, então esta dor é inevitável. O eco vai ter que gritar de alguma forma, nem que seja pela agressividade. E a Jéssica acrescenta que o amor de mãe é sobrenatural. O amor de mãe, de pai, a gente não consegue explicar, né, gente? Por isso eu falei, não tem denominação para o que a vozinha da Ariane viveu. Mas o maior exemplo que você faz, Ariane, é virar para ela e falar assim, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com você. Freud vai dizer que o luto é um processo psíquico pela qual a realidade prevalece. É o que a vozinha está vivendo ali. Está com dificuldade de entender a realidade, nessa perda. Deve nos ensinar a viver acima de tudo. Dessa forma, um princípio do prazer. O luto é para a gente ver o quanto a vida vale a pena. E com base nessa questão, e aí eu vou abrindo para a gente conversar, eu gostaria de trazer para nós algumas reflexões filosóficas que mostram um pouco do sentido da vida, que vai além da compreensão do só o momento do luto, né? A gente falou um pouquinho dessa angústia, a gente falou um pouco desse medo que vem em nós, mas como a gente pode viver essa vida um pouco mais leve? E a Rose vai dizer aqui que não existe mal que não seja para o bem, toda dor é um crescimento, humanos melhores. Perfeito, não há forma melhor da gente definir o que é a dor para o ser humano. Mas quando a gente pensa no processo de luto, para facilitar e para elaborar esse processo, primeiro a gente precisa aos poucos aceitar a realidade da perda, reconhecer que o sofrimento e as dores, como diz a Rose, nos torna ser humanos melhores, adaptar ao contexto da vida, né, reorganizar a rotina. Aquele objeto que eu tanto desejava,
que hoje não está mais, eu posso desejá-lo em outro lugar, eu posso desejá-lo de outra forma. Mas eu posso desejá-lo do mesmo jeito. Eu vi esses dias uma matéria, e vocês aqui, quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, vai lembrar. O Vitor Belfort, aquele lutador, quem lembra aí, aposentou faz pouco tempo, mas vocês vão se lembrar que em 2000, ele perdeu a irmã, né? Ela sumiu, ela foi sequestrada e não acharam nem hoje o corpo, não tem. Não se sabe se ela está morta ou se ela está viva. Então a mãe dele deu uma entrevista em que ela fala que todo dia ela vive um luto, né? Todo dia ela vive o luto. Mas o que ela fez? A perda do objeto desejado, ela hoje trabalha junto à associação de mães que perderam seus filhos também, ou estão procurando seus filhos, né? Que estão lá com a investigação criminal. Então ela encontrou uma forma de viver esse luto, assim como a mãe do Cazuza, né, encontrou uma forma de trabalhar com associações de HIV, né, para ajudar pessoas portadoras de HIV. A pessoa ela foi reinventando a sua vida, sem perder o seu objeto desejado. Sem perder o seu objeto desejado. Mas eu fui dando o ressignificar. Eu fui dando um novo sentido. E aí nós temos uma linha de pensamento, se alguém puder ler sobre eles, estoicismo, de estoar, de viver segundo a natureza. A natureza para nós, ela sempre vai representar um equilíbrio. Existe forma melhor de nós conduzirmos a vida, é entender que nós estamos conectados plenamente com essa natureza. Mas o estoicismo vai dizer algo muito interessante para nós. Nós temos que desenvolver o poder da aceitação. Poder da aceitação para o que não se pode controlar. Tudo aquilo que nós falamos lá no início, né? Que a gente quer controlar às vezes e sabe que não pode. E a força para mudar o que é possível mudar. Gabi, tá me ouvindo? O que você mudou na sua mente para você nos dar um exemplo tão bacana como hoje? Olha, eu tomei uma missão assim, né, Rafael? Se eu me curasse, se eu saísse dessa, eu iria procurar ajudar o máximo de pessoas, porque eu fiquei dentro da medicina tradicional por 13 anos. E aí uma dentista, amiga minha, na verdade a gente estudou junto no ensino fundamental, que na época era chamado de ginásio, né, na década de 80, e ela me trouxe a medicina integrativa, a ortomolecular. E foi através dela que eu comecei a viver, né, novamente. E aí eu tomei isso como um propósito de vida. Então, como eu estou me aposentando da minha primeira profissão, aí eu falei, agora eu vou voltar a estudar. Então eu voltei, estou no primeiro semestre de biomedicina. Já estou fazendo N cursos já, né, dentro da medicina integrativa. E já faço tarefa, né, de auxílio, faço 2 vezes por semana, pessoas com dores, pessoas com ajuda em todo o campo, que você puder imaginar, até sexual. Sim. E aí, eu falo sempre, sabe, Rafael, eu passo tudo aquilo que eu tenho aprendido e que eu tenho lido. Eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito nesses últimos anos, né, desde dezembro de 2018. Então, a pessoa não vai poder alegar, puxa, eu não sabia. Não, você não foi porque você não queria. Você não quis sentar a bunda, estudar e ver que existe vida fora da indústria farmacêutica. Mas não vai dizer que não sabia. Então, eu procuro levar tudo que eu sei, eu procuro passar, né? Procuro falar, procuro orientar, falar o máximo possível para ajudar o máximo possível de número de pessoas. Tem muita gente sofrendo com muita coisa, porque fica fechado dentro dos protocolos tradicionais e eles não curam ninguém, né? Eu não conheço ninguém dentro da medicina tradicional que você se cura. Você só vai tomando cada vez mais remédio por conta dos efeitos colaterais. Então isso faz eu participar sempre, falar sempre, né? Para procurar ajudar e motivar o maior número possível de pessoas. E aí você está no estoicismo aqui na terceira parte, a força do que você consegue mudar dentro de você. Você precisa de muita força, mas Justamente. Você precisa de uma rede de suporte também. Assim, eu sei que o ponto principal foi eu entendo isso, mas para mim foi mais fácil porque eu tinha uma rede de apoio, né? Então minhas 3 filhas me ajudaram muito. Meu marido foi uma pessoa que nunca desistiu, ele cismou desde o diagnóstico lá em 2006 que ele ia achar a cura. A cura a gente não achou, mas a gente achou a remissão e nós estamos muito felizes com isso.
E aí é uma força hercúlea mesmo, porque dá vontade de você desanimar, que nem ela saiu de remissão em dezembro, então eu ando meio apreensiva, né? Porque, puxa vida, o que eu fiz de errado dentro das práticas integrativas para ela ter saído da remissão? Então já voltei para o caminho, para o trilho, para fazer com que ela volte para a remissão de novo. E aí nesses percursos, eu nunca me revoltei contra Deus, né? Eu não tenho religião, mas eu tenho muita religiosidade, porque eu sei que é uma semente que eu plantei e eu tenho que colher. O que eu sempre quis, Rafael, é colher chorando menos. E traumatizando menos as pessoas que conviviam comigo, que viam todo o meu sofrimento, né? Perfeito. Mas precisa de muita força mesmo. Você talvez demorou, claro, mas você percebeu que aceitar o que não se pode controlar e a força de mudar internamente o que você precisava mudar. Nossa, é a oração da serenidade. Puxa, você está sendo muito, muito feliz hoje. Você está sendo maravilhoso. Gratidão mesmo por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. E eu acho que eu partilho... bem isso mesmo, é a oração da serenidade. Aceitar aquilo que eu não posso modificar, coragem para modificar aquilo que eu podia, porque eu estava mesmo na questão do suicídio, né? E sabedoria para distinguir uma das outras. Sim. É bem isso mesmo. A Vanessa fala aqui, né, que a tia perdeu o filho e faz 22 anos, é mais difícil ainda, que foi assassinado, né, alguém tirou ele, e ela vive esse luto até hoje, e é uma perda de vários fatores, né, principalmente porque foi uma perda provocada por um terceiro. É difícil a aceitação, né, a gente entende isso. E aqui a Ariane, ela vai apresentar um negócio que eu acho muito interessante, né, que ela fala quando a pessoa é reprimida e não consegue passar por esse luto, que pode acontecer com essa pessoa. É difícil a gente geralmente falar o que pode acontecer com uma pessoa, Ariane, porque o ser humano nos surpreende, tá? Ele nos surpreende. Mas acredito que muitas vezes ela pode entrar na fase da melancolia, em que ela não consegue expressar, então ela vai viver profundamente essa tristeza, essa saudade dentro dela. E aqui ela dá o exemplo por quê? Porque a senhora perdeu o marido e a nora não permite que ela chore. Eu acredito que também essa nora necessita lidar com o luto. Talvez quando a sogra chora, ela não consegue lidar com o luto dela. Então, uma forma que ela encontra é reprimindo que, pelo menos na frente dela, ela não faça isso, né? Eu acho que para ajudar essa senhora, seria interessante também ajudar um pouco essa nora. Talvez essa nora não está sabendo lidar também com a perda, não está sabendo lidar com o luto dela. Talvez ajudando automaticamente você vai dando possibilidade para o outro falar também, né, para essa senhora chorar. E tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito, e aí eu abro para a gente conversar aqui, encerro, que ele diz que no estoicismo, e estoicismo, gente, é antes de Cristo, né, o homem vive preocupado em viver muito, e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Então eu gostaria de encerrar com essa frase, finalizar com esse pensamento, né, o quanto eu estou vivendo bem, né, o quanto eu estou fazendo aquilo que realmente depende de mim, né, que é o grande exemplo aqui que nós tivemos da colega da Gabi. Gente, fiquem à vontade, estou aí, vou tomar minha aguinha agora que eu falei demais, brisei muito, faz parte, filosofia é isso, que saudade da faculdade da de filosofia. Mas fiquem à vontade, se quiser falar, estou aí aberto à partilha. Muito bom. A gente ouve e fica, algumas coisas ainda fica passando, né, pela nossa cabeça. Você ficou ouvindo ainda a sua voz por um tempo, sabe? Eu ainda, algumas coisas pegam, né, a gente assim, mexe bem ali. E foi muito bom, muita coisa que eu precisava ouvir nesse momento. Eu sou grata por todas as palavras e quem quiser perguntar, fica à vontade, gente. Nós vamos abrir porque a palestra está tão... eu estou me sentindo tão à vontade que eu acho que nem precisa escrever no chat. O Rafael foi ali respondendo tudo que a gente colocou, né? Então, fiquem à vontade, quem quiser perguntar, pode abrir aí, e abram as câmeras pra gente já também no finalzinho aí tirar uma foto, né, pra postar lá no nosso Insta, e todo mundo compartilhar aí pra gente se ver um pouco e matar a saudade também, né? Com certeza, né? Tão bom ver o outro, né? Verdade.
Gratidão, pessoal que está escrevendo aqui, agradeço muito, Anitta, Vanessa, as duas Vanessas, né, o nome da minha irmã, a Ju, obrigado mesmo, acho que eu costumo falar, aqui nós temos pessoas que já estão se formando em psicologia, fisioterapia, biomedicina, mas eu costumo falar que toda pessoa que senta diante de nós para contar uma dor emocional, para falar de algo, ela está, na verdade, a gente está ajudando alguém que veio para nos ajudar. Né, porque a gente vive muito do que as pessoas vão trazer para nós. Então eu costumo falar que toda palestra, todo encontro, toda aula, além de uma aula para o outro, é uma aula para mim. Né, é uma forma de eu refletir um pouco sobre a minha vida, sobre o meu momento, né, sobre o meu presente, e aí a gente vai adaptando aí a nossa vida, a nossa realidade. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês, sem sombra de dúvidas. Nós agradecemos por você estar aqui com a gente nesse momento. Eu, sinceramente, estou emocionada, eu vou falar a verdade. Eu ouvi muita coisa e eu estou emocionada. Foram palavras que mexeram realmente comigo. E eu não vou esquecer desse momento nunca, gente. Vocês estão fazendo parte disso com a gente. Se vocês não estivessem aqui, a gente não teria sido tão bom essa participação de todos no chat. Eu, sinceramente, só tenho que agradecer, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu só queria... Desculpa. Imagina, pode falar. Eu só queria externar a minha satisfação. A palestra, realmente, ela foi muito edificadora, sabe? É muito bom ter participado. E só colocar uma situação que a gente falamos de luto, e eu tive um professor que eu só o conheci online por causa da pandemia. Infelizmente, nós o perdemos. E você me fez lembrar muito dele. O nome dele era Heloísio, era um professor de saúde coletiva da biomedicina. E falando do luto, me veio à mente essa pessoa, que foi uma pessoa que nos ensinou a gostá-lo sem nós termos o conhecido presencialmente. Então, eu queria externar isso aí. É a minha satisfação de ter participado aí dessa aula. Que bacana, que bacana. Que importante isso. Era professor da Anguera, Exato, da Anguera. Obrigado por essa fala. Quem mais quer falar? Que eu ouvi alguém falando? Acho que tem uma pergunta aqui que é para você, Vivi. O conteúdo, como temos acesso? O nome do o livro que eu indiquei no início, né, Débora? Eu li, ela colocou ali o nome do livro, isso. Isso, é Bom Dia Angústia, de André Conte Sponville. Tá? O trecho Isso, perfeito, é isso mesmo. Bom Dia Angústia, vale muito a pena, aquela leitura inicial. Sim, o Instagram eu vou deixar aqui, é professor, _Rafael, _Michelon. Aí tá o Instagram aí, fiquem à vontade de me acompanhar lá, é um prazer, né? E eu fico muito feliz com esse convite mesmo. Vocês não têm ideia de logo do início, assim que a Vivi entrou em contato, o quanto eu agradeço aí essa oportunidade, de coração mesmo. É isso, gente. Muito obrigada. Se ninguém mais quer fazer uma pergunta, fiquem à vontade. E aí sigam a Liga lá no Instagram, hein? @ligapsicos. Tá? É facinho de achar a gente. Segue também o pessoal da Liga de Psicologia. Vou mandar o link, já mandei, né, da Liga de Físio para vocês seguirem. Vou passar o contato do Rafael também. E aí a gente vai disponibilizar essa palestra no YouTube, tá? E quem não foi lá ainda no Linktree pode ir, garante lá o seu certificado, que daqui 45 dias a gente vai mandar ele para vocês por e-mail. Tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigada, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais palestra, a gente vai divulgar mais palestras aí para vocês. Tem palestra da Físio amanhã, 9 horas da manhã, se eu não me engano. A Bruna tá aí, né? Pode me ajudar, Bruna? E tem às 19h30 também, né? Então o pessoal tá super convidado. Espero que seja
legal. Essa foi a primeira vez que eu participei de uma palestra de vocês, né? Do pessoal da psicologia. Eu nunca tinha participado e valeu super a pena, assim. Foi uma gama enorme de conhecimento. Muito obrigado, Rafael, Imagina, eu que agradeço. Por ter doado um pouco do seu conhecimento pra gente. Foi realmente muito bom. Vivi, parabéns. Você fala muito bem, se posiciona muito bem. E muito sucesso para a Liga também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada e boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus e se cuidem, tá? Um beijo grande. Beijão para todos. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.